Oi, pessoal, vou começar a mostrar aqui para vocês um pouquinho de como que a gente pode desenhar o nosso projeto das instalações de água fria em AutoCAD. Bom, para a gente começar, né? Todas as tubulações de água fria, elas podem ser mostradas no projeto de modo unifilar. O que isso significa, né? Isso significa que a gente não precisa desenhar a espessura das tubulações, que a gente pode simplesmente desenhar uma linha para mostrar, né, essa tubulação, tá? E essa linha daí, então, ela vai ficar localizada no eixo da tubulação. É fundamental que, para a gente começar o nosso projeto, a gente tenha um esquema vertical com todos os níveis, né, de todos os pavimentos, considerando desde lá o reservatório inferior até a parte mais alta do reservatório superior. Essas alturas todas vocês vão encontrar nos cortes de vocês, ou se vocês estiverem no Revit, buscando as alturas do projeto, tá? O que é importante a gente ver aqui? Então, vou mostrar esse aqui é o projeto da Maylin, que ela realizou no semestre de 2020/1, né? E vou trazer aqui um pouquinho dos desenhos dela. Esse é só um esquema vertical, né? Ele não é totalmente em escala e ele serve para a gente mostrar como que funciona, né? Todo o percurso entre o reservatório inferior, a localização da motobomba, a localização da tubulação de recalque, a localização das colunas e todo o esquema de distribuição para os hidrômetros individuais do nosso prédio, tá? Então, para começar, reparem que e aí isso a gente pode fazer em escala, né? A gente pode fazer uma série de linhas tracejadas, indicando os níveis, né? Com aquela simbologia de corte, que é esse triângulozinho, indicando todos os níveis, desde o nosso reservatório inferior até o nosso reservatório superior. Com relação às nossas bombas, eu gostaria de lembrá-los sobre o conceito de bomba afogada ou bomba não afogada. O que vocês vão ter que observar lá no projeto de vocês, né? Então, a gente tem a bomba afogada com que a gente chama de sucção negativa, né? Então, a bomba, ela vai estar instalada abaixo da cota do nível de água do reservatório inferior. Então, isso vocês vão ter que ver lá como é que tá a cisterna de vocês localizada no arquitetônico, ver se existe lugar para colocar essa motobomba lá embaixo, né? Abaixo do nível d'água do reservatório, ou se vocês terão que colocar acima. Se for colocado acima, então a gente chama de bomba não afogada, né? Porque ela tá acima do nível da cisterna e então a sucção dela é positiva. Só lembrando, né, que quando a gente tem a bomba afogada, a gente vai ter a água sempre dentro da bomba e o funcionamento vai ser legal, vai ser bem bom, tá? Só que às vezes a manutenção é mais difícil, porque eu vou ter que ter alguma escadinha para descer até aquele ponto para poder fazer a manutenção, ligar e desligar se for o caso, né? E quando a gente tem as bombas não afogadas, de modo geral, é mais fácil, né, de a gente fazer manutenção, né, como mostra aqui no desenho, mas a gente tem que observar, né, que os desníveis, empregar só em até desníveis de no máximo 8 metros de sucção. Então, recomendo que vocês tentem fazer a bomba afogada. Então, reparem que aqui nesse esquema da Maylin, a bomba, ela tá não afogada, né? Ela tá acima do nível da cisterna, beleza? Então, temos aqui indicado o esquema da coluna de recalque subindo aqui até os reservatórios superiores. Reparem que esse desenho é bem esquemático mesmo. Então, a gente tem aqui a coluna entrando no reservatório, os reservatórios são divididos em dois, né? Temos representado aqui a torneira boia. Reparem que temos indicado, né, aqui o volume da reserva técnica de incêndio. E aí, aqui, reparem, né, que ele tá dividido uma parte num reservatório e outra no outro reservatório.
uma questão bem importante, né, é que, reparem, a tubulação de incêndio, ela sai aqui de baixo, né, e vai pegar toda essa parte aqui da reserva técnica, e a alimentação de água, ela sai nessa altura acima da reserva técnica, para garantir que a gente sempre tenha a reserva técnica de incêndio dentro do reservatório, beleza? A gente precisa representar a extravasora, as tubulações de limpeza. Reparem que em vários pontos da tubulação aqui a gente sempre está colocando registros, né? Então, registros de esfera, geralmente aqui nesse lugar. E aí, então, né? Essa tubulação toda aqui se chama barrilete. Novamente, reparem que esse é um desenho bem esquemático. E aí, temos aqui, então, a distribuição por colunas. Aqui no projeto da Mailinha, a gente vai ter 2 colunas e cada uma delas vai distribuir, né, a água para 2 apartamentos em cada pavimento. Então, reparem que aqui a gente vai ter que ter, né, essa simbologiazinha que ela adotou para o hidrômetro. E aí, temos aqui qual apartamento e a localização dos apartamentos, né, para cada um dos pavimentos. Depois ainda, né, precisamos pensar na distribuição para o salão de jogos, salão de festas, banheiros de funcionários, enfim, a gente tem uma série, né, de outros ambientes de uso comum. Reparem que aqui, para esses ambientes de uso comum, a gente não precisa ter essa medição individualizada, a gente tem apenas registros aqui localizados para cada um desses outros ambientes, tá? Reparem que aqui a Mailinha ainda indicou, né, a prumada de hidrante. E temos aqui ainda a tubulação de extravasão e limpeza, que ela vai descer até o nível térreo, tá? Para não ficar extravasando água no telhado lá em cima e ninguém vê. Então, a gente faz como se fosse uma coluna que vai descer todo o prédio e vai cair em algum lugar do nível térreo para que a gente consiga visualizar onde que está extravasando a água, caso extravase, né? Então, esse é um esquema que ele não precisa ser em escala, por isso que ele se chama de esquema, né? Muitas vezes a gente desenha em escala para facilitar, né? Para facilitar para a gente, mas vocês podem escolher ou não desenhar em escala. E esse esquema, né, de todo o sistema vertical, precisa estar apresentado no projeto de vocês. O que é importante, né, antes de seguir em frente, é que aqui a gente consegue encontrar as alturas manométricas, né? Então, aqui a gente consegue encontrar, né, a altura desde aquele ponto aqui mais alto do reservatório, onde vai terminar a nossa coluna de recalque, até lá o nível do reservatório, né? Então, isso aqui pode estar exemplificado nesse esquema, tá? Mas as alturas especificamente vocês vão encontrar nos cortes de vocês ou no 3D. E principalmente, vocês vão ter que estudar muito bem lá o local onde está a cisterna para ver se a bomba vai estar afogada ou não. Beleza? Bom, gente, aqui na planta baixa do nível mais alto, né, em que a gente tem o telhado e tem lá a torre de caixa d'água, é que a gente consegue ver as dimensões, né, os locais possíveis para a gente realizar o nosso reservatório superior e para de fato vocês poderem, né, adotar o volume que vocês calcularam como importante. Reparem que aqui nesse projeto da Mailin, né, o reservatório vai ser moldado na obra. E ela adotou, então, esse pedaço aqui da torre que tá passando o meu mouse como o reservatório 1, e esse outro pedaço que tá passando o meu mouse como o reservatório 2, né? Porque a gente tá dividindo a nossa reserva em 2 reservatórios superiores, tá? Lembrando que a reserva do superior é 40%, né, da reserva total, mais a reserva técnica de incêndio. Então, a gente tem uma reserva bem grande aqui em cima, tá? Reparem que aqui de rosinha, né, tem a tubulação de alimentação, então tem a alimentação da caixa 1 e da caixa 2. As tubulações de incêndio aqui estão localizadas tanto na caixa 1 como na caixa 2. Temos aqui a tubulação de recalque indicada, né, de onde que ela tá vindo lá de baixo e para onde que ela tá alimentando, tá? E temos aqui tubulação de extravasão, tá? Então, vocês vão precisar localizar essas tubulações todas aqui, tá? Aqui eu só encontrei uma pequena questão, né, que é a seguinte: a alimentação, né, ela vai acontecer, na verdade, aqui externa, né? A gente vai ter
fazer uma rápida correção aqui com vocês. Aqui, né? Então, ela vai ser aqui assim. Por quê? Porque ela não tá saindo de baixo do reservatório. Ela vai sair de uma parte mais alta e desce, né? E aí, reparem que esse ambiente aqui é um lugar possível de a gente abrir registro e fechar registro e lá fazer toda essa manutenção necessária, tá? Aqui estamos naquele nível abaixo do reservatório superior, tá? Em que a gente vai ver todas as tubulações, então, passando e sendo distribuídas. Reparem que lá no arquitetônico de vocês, vocês já fizeram esses shafts, né? Esses locais em que a gente vai estar fazendo a distribuição das colunas. Então, reparem que aqui tem indicado a coluna de recalque subindo por um dos shafts para alimentar o reservatório. Temos aqui coluna de distribuição de água fria, essa aqui é a primeira e temos uma segunda. A tubulação de incêndio aqui está definida em projeto para descer somente em um shaft, não precisa descer nos dois, nesse caso aqui. E reparem que é importante a gente sempre indicar aqui, né? Sobe, o que sobe, o que desce, enfim. Então, esse é um desenho bem esquemático mesmo, em que a gente vai só fazendo o traçado das tubulações. Chegamos finalmente no nosso pavimento tipo e temos aqui, então, ainda estamos em planta baixa, né? Coluna de distribuição AF1, aqui coluna de distribuição AF2. Reparem que tá aqui dentro, então, da nossa parede, né? A localização dos hidrômetros. Esses hidrômetros, então, eles ficam no corredor, na área comum do edifício. E mensalmente, então, os responsáveis pelo condomínio vão lá, olham o consumo de água, e esse consumo de água, então, ele é cobrado na tarifa de condomínio. E o condomínio que é responsável por pagar a conta de água inteira, né, para a concessionária, beleza? Reparem, então, que temos aqui o seguinte, do hidrômetro, né, eu tenho várias formas de estar passando as tubulações para os apartamentos. A gente sempre vai passar pelo piso, tá, gente? Então, a gente vai descer do hidrômetro, a gente desce e sobe. Existem projetos que fazem ao contrário, que fazem pelo teto e descem. Eu sugiro vocês a gente fazer pelo piso e subir, por uma questão do melhor funcionamento da hidrodinâmica ali da água mesmo, tá? É importante a gente observar, né, e ter definido no projeto, como eu já mostrei para vocês, os pilares da edificação, porque a gente não vai poder ficar passando tubulações de água, né, pelas paredes cortando pilares. Então, a gente ou passa pelo piso, ou a gente, então, vai passar, ou então a gente vai passar ela por dentro da parede, só se não tiver pilar no meio, tá? Então, reparem como que foi aqui esse projeto da Maylin. Como não tinha pilar aqui, né, então a gente saiu do hidrômetro, e aqui no hidrômetro a gente tem um registro geral do apartamento. Então, ela saiu do hidrômetro, ela passou pela parede hidráulica aqui desse banheiro, desceu pelo piso e seguiu para alimentar os demais pontos. Reparem, né, que temos então, aqui essa alimentação vem pelo piso, sobe, né, ela resolveu passar por trás aqui da área de serviço, subindo para alimentar tanque e máquina de lavar roupa. Cruzou, né, viemos pelo piso para alimentar aqui pia de cozinha e pia de sacada, tá? Então, temos, né, a alimentação feita nessa forma. Reparem que aqui no outro apartamento tá de forma independente, tá? Não tem conexão entre um apartamento e outro. Reparem aqui também que temos indicado, ó, joelhos, T's, também de uma forma bem simples, tá? Essa distribuição, então, né, é necessária que seja feita em planta baixa para todos os apartamentos a partir dos hidrômetros. Aqui no pavimento de salão de festas, né, temos aqui, então, da mesma forma, né, a partir da coluna, aqui no caso só da coluna 1, a distribuição para os pontos, então, para a pia de salão de festas, para os banheiros, sempre cuidando para não passar pelas paredes e a gente ter problema com os pilares. E onde tudo começa, né? Começa lá embaixo, né? Então, a gente tem que localizar aqui nessa planta, né? Que tá escrito como planta de cisterna inferior.
o hidrômetro geral e o cavalete, que precisa estar localizado, né, na testada do terreno. Então, aqui temos o ramal predial, que é o tamanho dele definido pela concessionária. No muro da edificação, temos que pensar e planejar muito bem a localização do hidrômetro geral e cavalete. Alimentador predial, que vocês já sabem calcular, chegando aqui até a nossa cisterna inferior, né? Beleza? E aí, depois, a partir aqui da cisterna, temos o conjunto motobomba. Próxima etapa, desenhar isométricos. Fica para o próximo vídeo.